Conhecida como década perdida, os anos 80 marcaram diversos acontecimentos no Brasil e em outros países da América Latina. Década perdida é uma referência feita à economia brasileira durante os anos 80, por conta da estagnação econômica. Mas a fase racional estava de vento em popa. O senhor Manuel Jacinto Coelho continuava ditando naturalmente a obra. Ele se ligava ao mundo racional e ditava as mensagens naturalmente. Após a feitura dos 21 da obra básica, dos 21 da réplica e dos 21 da tréplica, o senhor Manuel continuava ditando mensagens para a complementação da cultura racional. Eram os históricos, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Em 1986, o senhor Manuel Jacinto Coelho foi entrevistado pelo apresentador Wilton Franco na TV Bandeirantes. Assim, o apresentador Wilton Franco anunciou a presença do senhor Manuel no seu programa. Um homem com 83 anos de idade, que consegue escrever até 4 livros por semana. As obras desse homem já foram lidas por 80 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido traduzidas em 14 idiomas. E fez a seguinte pergunta: Senhor Manuel Jacinto, o senhor é um gênio, um profeta, um guru, um místico, um religioso ou é o novo Messias? O senhor Manuel respondeu da seguinte maneira: essa pergunta não tem sentido, porque eu não sou o novo Messias e nem queria ser. Se o novo Messias aparecesse, eu não sei o que seria. A década de 1980 ficou marcada no Brasil como o desmoronamento do regime militar, tendo início as campanhas que ficaram conhecidas como Diretas Já, com o povo saindo às ruas protestando por democracia. Mesmo com essas grandes mobilizações populares, a eleição seguinte ao mandato do presidente Figueiredo é transformada em indireta, sendo eleito o civil Tancredo Neves, mas não chegou a tomar posse, morrendo na véspera dela por conta de uma infecção generalizada, tomando posse o seu vice, José Sarney, no dia 15 de março de 1985. Em julho de 1980, tem início os Jogos Olímpicos realizados em Moscou, União Soviética. É a edição com menor número de participantes, por conta da grande ação promovida pelo presidente norte-americano Jimmy Carter, como uma forma de protesto contra a invasão soviética no Afeganistão, no final de 1979. Foi nessa década que surgiram o Plano Verão, Plano Bresser e Plano Cruzado. No entanto, todas essas tentativas não obtiveram sucesso, visto que o problema da expansão dos gastos públicos continuou. Congelamento de preços e outras medidas foram adotadas em uma tentativa fracassada de estabilidade econômica, que só viria anos mais tarde, em 1994. Em dezembro de 1987, o senhor Manuel visita o presidente José Sarney no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na ocasião, o mestre Manuel ofereceu-lhe como proteção a guia dos 7 reinados da vida. Em 1989, Collor é eleito presidente de forma direta após 29 anos. Cerca de 82 milhões de brasileiros foram às urnas. Em meio ao cenário caótico dos anos 80, surgiam muitas bandas que agitavam as emoções dos jovens com músicas que falavam de liberdade e socialismo. Entre as mais populares estavam Legião Urbana, com Que País é Esse?, Capital Inicial, com Veraneio Vascaína, Titãs, com Cabeça Dinossauro, e em meio a essa revolta toda, surgia uma banda totalmente na contramão, com uma proposta reversa que pregava o amor e o romantismo. O grupo Roupa Nova, com a música Canção de Verão. Entre os diversos ensinamentos da década de 1980, esteve presente o tema do endividamento familiar. Os salários eram corroídos pela inflação e pelos respectivos planos econômicos,
que, para conter os danos, eram severos com os trabalhadores. O final da década de 80 foi marcado também pelo fim da Guerra Fria. No volume de número 300 do Histórico da obra Universo em Desencanto, o racional superior da Terra declara que um estudante de cultura racional já está com raciocínio bem desenvolvido. Vai corresponder ao que todos estão pensando. Todos sairão satisfeitos e correndo atrás dos livros para se tornar um estudante de cultura racional, porque quer sair da matéria para fora e passou a saber como voltar para o seu estado natural, que é somente desenvolvendo o raciocínio. Para verem que o mundo racional está ligado a essa residência aqui na Terra, do racional superior, e por estar ligado, está a par de todos os movimentos de todos, e de todos os pensamentos de todos, e de todos os procedimentos de todos, enfim, de tudo de um modo geral. Primeiro volume do Histórico.